E hoje o CBN Conectividade não é com a Ana Paula Passarelli. Nós estamos aqui no CBN nas empresas, na Casa São Paulo. Uma série de conversas sobre planejamento urbano, construção civil. E a nossa questão de conectividade hoje é o discurso sobre cidades inteligentes. Aqui ao meu lado eu tenho o presidente da IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, Celso Saito. Celso, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos que a gente fala de cidades inteligentes. A gente pensa numa cidade conectada, com acesso ao Wi-Fi, com uma série de serviços públicos podendo ser acionados pela internet, o cidadão digital. Mas é muito mais do que isso, uma cidade inteligente. É isso, Celso? Sim. Tem uma fala interessante de um economista carioca chamado Sérgio Bessemer, né? Que ele diferencia cidades inteligentes e cidades digitais. E na inteligência da cidade, ele fala que tem que ter uma série de situações. Inclusive, uma coisa que Maringá tem muito peculiarmente, muito forte, que é a questão da governança, né? Então, pessoas inteligentes, mobilizadas e trabalhando em prol da cidade são um componente de cidade inteligente. E aqui nós temos vários exemplos disso, né? Assim, CODEM, universidades, todo mundo pensando junto na melhoria da cidade. Então isso é um dos elementos de uma cidade inteligente também. O instituto que você está à frente, o IPLAN, ele tem projetos de melhoria do aproveitamento dos espaços urbanos. Quando você fala de espaços urbanos, são espaços que estão localizados em ambientes próximos a áreas privadas, com funções privadas e com circulação constante de pessoas. Vamos pegar as praças. Certo. Vocês têm um projeto de revitalização de uma série de praças. Só que revitalizar a praça não é simplesmente reformar a praça, deixar ela mais bonita. É dar à praça uma utilidade. Como é que você faz isso? Como é que você pode planejar essa eficiência de uma cidade inteligente que aproveite melhor os seus espaços urbanos? Certo. Bom, Maringá é uma cidade abençoada, né? É uma cidade que novamente saiu ali no ranking das melhores cidades do Brasil para se morar, né? Cidade com um ótimo planejamento urbano, mas que nesse momento a gente passa por alguns desafios de crescimento, né? Então, eu escuto sempre a sua coluna, parabéns aí. Obrigado. Por todo o teu conhecimento sobre cidades, isso é muito bom, também Obrigado. Colabora para a melhoria da cidade, né? E no último ano, Maringá cresceu 10 mil habitantes pelo IBGE. Uhum. É um crescimento muito grande, 2,5% da população, né? E qualquer crescimento muito rápido, ele traz consigo uma série de complicações. Trânsito, alagamentos, mobilidade, equipamentos públicos, né? Então, quando o prefeito Ulisses nos designou para trabalhar a parte do planejamento, foi nesse sentido, de antever os problemas e trabalhar para resolver antes que eles aconteçam. Em reuniões dos bairros, a gente consulta a população sobre o que ela mais precisa, mais ela quer, né? E uma das coisas que a população mais pede são áreas de lazer. Porque a cidade ela é bem suprida de infraestrutura, de pavimentação, né, de água e esgoto, energia elétrica. São etapas vencidas, graças a Deus, na nossa cidade. Então, o que a população quer? O maringaense é um povo... exigente. Assim, exigente, exatamente. Mal acostumado. Bem, né? Bem acostumado, vamos dizer assim. Uhum. E eles pedem área de lazer. Então, nesse sentido, o prefeito ordenou que a gente desse uma atenção especial às praças do centro e também dos bairros, pensando em ocupação desses espaços para a população ter área de lazer. Agora, quando a gente fala de ocupação, área de lazer, que é um dado muito interessante, antes o lazer era uma coisa privada, né? Eu buscava junto com os meus ou com algumas pessoas mais próximas a mim o meu espaço. A gente percebe que muitas vezes, vou dar um exemplo prático da minha convivência, eu passo lá final de semana e vejo a Praça da Catedral lotada de gente num verão, um monte de gente fazendo piquenique, brincando com as crianças, que é uma coisa interessante. Sim. Só que você pensa, se nós tivéssemos outros espaços como aqueles, com infraestrutura, seria uma coisa muito interessante. Se pensa nisso, Maringá vai ter isso. Sim. A gente pode pensar que nos próximos 20 anos, aquele tipo de ambiente vai se replicar? A nossa ideia é que sim, porque a gente acha que é justo que a comunidade que more em todas as regiões da cidade, né, desde o Mandacaru, na Tuiuti, na Cerro Azul, tenham de espaço de lazer sem precisar ir até a Praça da Catedral, o estádio Willie Davis, né, mesmo o Parque do Ingá. Então, a valorização dos espaços com parquinho para criança, áreas de convivência, né, é um dos objetivos de um projeto maior que a gente enxerga para longo prazo. Eu vou te fazer uma pergunta que vale 1 milhão. Essa cidade tem uma grande quantidade de automóveis, inclusive
no nosso honorário, a grande região de Maringá, da CBN Maringá, do Grupo Maringá de Comunicação, a gente vê o potencial de crescimento da frota da cidade. Só que a gente sabe que por mais que você faça adequações nas vias públicas, isso se esgota muito rápido. E é um carro com uma pessoa dentro. Quantas pessoas não ocupam esse espaço? E a gente vê as ciclovias crescendo na cidade. Só que você fica pensando, para mim que ando de bicicleta, volta e meia, eu fico imaginando, eu queria mais espaço, eu queria mais ciclovias. Como conciliar uma boa mobilidade, sabendo que o automóvel está superado, temos que criar outros modais, e como é que se planeja isso quando o IPLAN pensa em mobilidade? Então, eu vou me reportar de novo à fala do Sérgio Béssima, né? Ele falava, quando perguntaram para ele como resolver o problema de mobilidade, ele falou uma coisa muito interessante. O problema de mobilidade se resolve quando as pessoas não precisarem se mover, né? Ele usou o exemplo da tecnologia, que eventualmente eu não preciso ir para São Paulo, ou mesmo para Curitiba, ou mesmo num escritório aqui perto do meu cliente para fazer uma reunião. Eu posso fazer isso via Skype, WhatsApp, Hangout, qualquer coisa assim, né? Em termos físicos, eu diria que também existe uma questão de inteligência de cidade, que é fazer com que as pessoas consigam se mover menos, né? Cidades adensadas. Cidades adensadas e com os usos possíveis perto de onde ela mora. Por exemplo, a gente fala muito de Holanda, de Dinamarca, que as pessoas vão trabalhar de bicicleta. Se o local onde eu trabalho e onde eu moro for muito distante, 15, 20 quilômetros, mesmo com uma consciência de não utilização de carro, eu vou ter que usar um transporte mais rápido, porque é muito longe. Uhum. Ao passo que, se a gente tiver condições de ter emprego e renda, né, empreendedorismo e educação e saúde perto da minha casa, num raio de, vamos supor, 4 quilômetros, de repente eu não preciso ter um carro. Entendi. Né? Então, essa questão de adequação dos usos possíveis na cidade, de uma cidade que tem 420 mil habitantes, é maior que muita capital do Brasil, né? É importante para a gente descongestionar as vias. Agora tem um desafio na cidade adensada. O que é cidade adensada? Você deixar perto das pessoas aquilo que ela procura, aquilo que ela precisa. Quando você fala do adensamento da cidade, você fala também de deixar diversidades de comércio, serviços, produtos de uma forma geral perto da pessoa. Sim. E a gente tem em Maringá áreas de especialização. O setor médico, a área educacional, a área bancária, financeira. Como é que a gente pode criar essa viabilidade do adensamento com a especialização dos bairros? Sim, interessante isso que você falou, Gilson. Toda cidade é natural que tenha lá os polos, né, os chamados clusters, né? Então você fala assim, eu quero comprar tinta em Maringá. Onde que ficam as lojas de tinta, né? Eu quero comprar peça automotiva. Acaba acontecendo um pouco disso também na parte médica, né? E é inevitável que exista uma concentração em algumas regiões, até mesmo pela facilidade de movimentação com o terminal público, etc., né? O adensamento é importante porque ele faz com que os gastos do município fiquem concentrados em lugares onde já tem infraestrutura. Já tem asfalto, já tem transporte público, já tem água, luz, né? Enfim. E esse adensamento ele é importante que a gente concilie com os modais de transporte. Então você teria a acessibilidade às coisas mais próximas, de utilidade mais pessoal, e quando eu preciso de um médico eu tenho que ter uma locomoção rápida, ágil, uma locomoção eficiente para poder chegar a esse lugar. E até independente de carro, se for o caso, né? Uma última questão, a mobilidade, a cidade e a questão dos componentes digitais. Cada vez mais o nosso smartphone será um instrumento urbano de integração na cidade e de cidadania? Nós estamos preparados para isso? Vamos ter um Wi-Fi urbano em todos os lugares que nós formos? O Wi-Fi urbano não digo, mas existem alguns projetos, uma plataforma que a prefeitura já começou a utilizar, chamada Colab, que cada munícipe pode apontar os problemas que ele está enxergando, né? E colaborar para que a cidade seja cada vez melhor. Temos alguns projetos ali de aplicativos para facilitar a questão do trânsito. Então, eu não sou exatamente o especialista da área da TI aqui em Maringá, na prefeitura, mas são demandas que a gente tem apresentado, né, até o ponto da gente ter um grande sistema de BI, de gestão de informação, que a gente consiga entender em tempo real as necessidades de cada setor. Quais são os pontos com maior acidente, com maior congestionamento, né? Onde que a gente precisa mais de segurança em tempo real, para a gente conseguir resolver na hora e não depois que passou, né?
E uma outra questão, um outro ponto na questão digital é a modelagem da cidade. A gente gostaria de construir uma maquete virtual da cidade, assim como se faz em casa, em prédios, para a cidade para chegar ela crescendo daqui a 20, 30 anos. Brincando bem rapidinho no fim da entrevista, nós vamos ter um cidadão cada vez mais ativo, sem ter que sair muito do lugar, mas utilizando vários meios para poder se integrar à cidade e até ser mais cidadão. E até gastando menos tempo no trânsito, podemos usufruir das áreas de lazer que vão estar próximo da casa dele. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN. Eu que agradeço. Obrigado, Wilson. Conversei com o Celso Saito, ele é presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN. Falamos um pouco sobre a inteligência na cidade, a ocupação racional dos espaços, principalmente a potencialização de áreas de lazer públicas, que é um dos projetos mais imediatos do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá.